Tô de volta com o Central da Copa do Fontoura. Eu podia botar uns cavalinhos aqui, eu tive essa ideia. É genial, eu que inventei essa história de Central da Copa, botar uns cavalinhos falando tipo fantoche, ia ser legal, não ia? Bom, agora eu vou falar de Botafogo e Seattle Sounders contra também aí Palmeiras e Porto. É hora da gente falar dos brasileiros, como eles estrearam no Super Mundial e continuar aquele nosso papo de analisar em que pé que está o futebol brasileiro, ok? Vambora! Antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Eu sei que você já está ansioso, porque hoje à noite tem Flamengo go, 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 contra o Esperance da Tunísia. Vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho. Mas vambora, porque a gente vai começar aqui falando especificamente desses dois confrontos. Já curte, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo para mais pessoas. Acho que a primeira coisa que eu preciso dizer é Palmeiras e Porto foi um empate, né, um 0-0 que desenha muito bem mais ou menos em que pé que eu acho que o futebol brasileiro está. A gente ainda vai ter o Flamengo estreando, tem o Fluminense estreando, temos confrontos dos brasileiros contra os gigantes, e aí sim a gente vai ver a hora de medir força mesmo. Mas a priori, eu acho que o futebol entre Palmeiras e Porto define para mim a prateleira que o futebol brasileiro hoje se encontra. Acho que se a gente fosse jogar um jogo de 90 minutos numa final de Mundial, talvez a gente tenha chance, dependendo do adversário, etc, etc, etc. Mas em 7 jogos, e principalmente contra adversário da primeira prateleira, eu acho que a gente está bem abaixo. A gente viu ontem o Bayern de Munique metendo 10, claro que era um time de jogadores que dividem horário com outras profissões, nem deveria ser tão levado a sério aquele Bayern e Auckland, e tivemos também o PSG, aí sim, PSG e Atlético de Madrid, confronto do campeão da Champions contra um excelente time da Europa, onde o campeão da Champions passou o carro, meteu 4-0 sem piedade. Mas que o Atlético de Madrid também teve chance de fazer 2, 3 gols que eu falei aqui já. Eu falei sobre esse jogo no outro vídeo, tá? Aí você entra para assistir. Quando a gente vai falar de Palmeiras e Porto, aí muita gente me mandou, tá vendo, Felipe? Você falou que não dá para brigar com os europeus? Calma lá, calma lá. Olha onde eu quero chegar especificamente. O futebol brasileiro, o futebol sul-americano, tá? Tem hoje duas potências. Talvez o Botafogo poderia ser jogado ali, mas eu não vou colocar porque o Botafogo foi uma temporada, né? O Botafogo é o time de uma temporada, assim como o Atlético Mineiro fez uma excelente temporada há 3 anos, etc. Mas sim, tem dois times do futebol sul-americano que há 7, 8 anos dominam o cenário, que são Palmeiras e Flamengo. Tá? São os dois times que dominam o cenário não brasileiro, sul-americano, há 8 anos, aí, como eu estou te dizendo. Esses dois times, cada vez mais se consolidando como as duas potências do futebol sul-americano, é a primeiríssima prateleira do que a gente tem para oferecer. Hoje tem Boca Juniors, vamos ver o River também, mas Flamengo e Palmeiras estão acima de Boca e River há algum tempo já. A gente vai enfrentar, vai pegar o primeiro nível do futebol sul-americano e enfrentar o Porto hoje, para mim, eu vou botar na terceira prateleira com muito carinho, porque na verdade o Porto hoje é a quarta prateleira do futebol europeu. É a quarta força do futebol europeu, de verdade, assim. A primeira você vai ter lá Bayern, City, Real, PSG, você vai ter essa primeira prateleira. Depois você tem uma segunda ali com o Atlético de Madrid. O Benfica acho que talvez nem entre aqui nessa, sabe? Assim, você vai ter o Chelsea, você vai ter outros times ali de segunda prateleira, de segundo escalão do futebol europeu, e eu vou esquecer time aqui, por isso a gente vai falar a Inter de Milão. Enfim, você vai ter uma segunda prateleira, você tem uma terceira prateleira onde talvez o Porto entre, que na verdade eu acho que o Porto estaria na quarta, né? Que aqui ainda entraria um Benfica, um Sporting, talvez o Porto, o Borussia Dortmund, talvez o Porto, o Bayer Leverkusen, né? O Leverkusen. O Porto, na verdade, é a quarta força do futebol europeu, para a gente ser honesto e ser justo. Então, quando você vê um empate, até o Palmeiras foi muito bem, tá? O Palmeiras criou chance, teve chance de vencer o jogo, podia ter ganhado. Gostei muito daquele cabeludinho do Porto, baita jogador, Mora. O Veiga também bom jogador. Mas, assim, no geral, o Palmeiras foi até melhor que o Porto. Só que foi um 0-0, um empate entre a primeira força do futebol sul-americano com a quarta força do futebol europeu, com a quarta prateleira de força. Por isso que eu digo que a gente está muito atrás. Fica parecendo que é um discurso chato de viralatismo, de vitimismo, mas não é. E aí a gente vai logo depois para o jogo do Botafogo contra o Seattle Sounders. O Botafogo sai na frente, faz 2-0. Parecia que ia ter um jogo mais tranquilo. No segundo tempo, a intensidade física dos caras é mantida, né? O Botafogo cai muito de rendimento fisicamente. O Renato faz substituições que eu não concordei, que eu não entendi, né? E nessas substituições o Renato acaba abrindo espaço para o Seattle Sounders
diminuir e quase empatou, tá? Foi um amasso ali no final, bicho, que o John salvou, e baita goleiro do Botafogo, salvou mais uma vez ali. E fez com que o Botafogo fosse embora com 3 pontos. Uma pena, porque assim, se o Botafogo sonhava de fato em brigar por alguma coisa, ele precisava ter feito saldo ontem. Se ele sonhava, né? Porque ele vai perder do PSG, fato, tá? Resta saber de quanto, mas o Botafogo vai perder do PSG e pô, também vai perder do Atlético de Madrid. Mas num sonho absurdo, ele pensaria em empatar com o Atlético de Madrid. Que não vai, mas beleza, você sonharia em empatar com o Atlético de Madrid ali e tinha que descontar no saldo de gols. Então, se empatar com o Atlético de Madrid, talvez o grupo seja aberto, depende de quanto o Atlético de Madrid vai fazer nesse Seattle Sounders, depende de muita coisa. Mas o Botafogo, para mim, ontem perdeu a chance de vir para o segundo tempo, acelerar, meter 3-4-0, fechar esse caixão e, porra, meter um saldo de gol bacana para ficar ali brigando com o PSG, pelo menos nesse primeiro momento. Fato é que o Botafogo mostra, e o jogo foi bem equilibrado, né? Primeiro e segundo tempo foi do Ceará, o primeiro do Botafogo, mostra que também o futebol dos Estados Unidos, muito rapidamente, a gente já enfrentou, tá ainda na América, pensando só em continente americano, a gente tem enfrentado times mexicanos e não tem levado vantagem. O Botafogo tomou 3 do Pachuca na semifinal do Mundial. Dá pra gente falar que o futebol americano tá muito equilibrado, né? Principalmente essas potências, assim. Vamos ver também o Los Angeles jogando, isso tudo a gente quer assistir, mas parece que o futebol americano, pegando as grandes potências de cada país, tal, parece que tá muito equilibrado ali. Com o Botafogo, pelo menos, a gente viu esse equilíbrio. Vamos ver, claro, com Flamengo e Palmeiras. Com o Botafogo, me mostrou bem equilibrado. Esse foi o segundo resumo aqui da nossa central da Copa. Hoje temos 3 grandes confrontos. Tem o Boca Juniors, como eu te falei, jogando. Temos também os 2 jogos do grupo do Flamengo, né? O Chelsea jogando contra o LA e o Flamengo enfrentando o Esperança da Tunísia. Eu estarei ao vivo, meus amigos e minhas amigas, aqui às 6 horas. Assim que acabar o jogo do Chelsea, a gente entra ao vivo para fazer o pós-jogo do Chelsea versus LA, falar um pouco sobre os nossos adversários, como foi o jogo, como foi o confronto, e também, claro, para fazer o aquece e aquela expectativa para o jogão da noite, que muito provavelmente o Flamengo não vai ter o Pedro titular. Para mim, o Pedro, sem dúvida nenhuma, não para o ímpar. Se não é o primeiro, é o segundo ou terceiro jogador que eu escolho do Flamengo. Muito estranho ele não ser titular, muito estranho. Mas isso é papo para 6 horas da tarde no programa Na Marca. Eu, o Aleninho Cheble, estaremos aqui destrinchando o jogão do Flamengo e, claro, o jogo entre Chelsea e LA que já vai ter rolado. Beleza? O que você achou do Palmeiras? O que você achou do Botafogo? O que você achou desta estreia dos times brasileiros e como está a sua expectativa para logo mais? Quero saber, escreve aqui embaixo. Bota nos comentários, vamos trocando uma ideia. E fica no canal do Felipe Fontoura, tá vendo? Aqui é futebol de verdade, comandado por um flamenguista, mas falando de todos os times com respeito, com carinho, com zoação, com brincadeira, com clubismo, mas, claro, falando de futebol para quem é inteligente. Se você não é inteligente, vá ver outra coisa, porque aqui é para gente inteligente, para gente que sabe debater, mesmo discordando, para gente que sabe que discordar não é sinônimo de inimizade, não é sinônimo de ódio, é sinônimo de enxergar alguma coisa diferente para que a gente possa trazer aqui e debater. Senão, não existe debate, senão o programa fica chato. Valeu? Agora sim, de novo, eu falei lá no início, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e tchau, porque eu fui. Bye, bye. Tô ansioso para hoje à noite, bem ansioso.